Espera. Comunidade Ziclada. Let's go. Surprise! Saudações cordiais, olá. Saudações cordiais a todos vós. Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações de acordo com o horário. Shalom, paz do Senhor. Ótimo, perfeito. Bem, para quem não me conhece, sou Custódio Andrade. Custódio Andrade, memoriza bem esse nome, pá. Ótimo, perfeito. Trago o seguinte tema: doenças espirituais. Bem, o que são doenças espirituais? O que é doença espiritual? Este é o meu tema que vamos partilhar aqui rapidamente com vocês. Então prestem atenção. 3, 2, Ótimo. Doenças espirituais. Doenças espirituais são todas, né, enfermidades de origem espiritual, de natureza espiritual, que condicionam fisicamente, psicologicamente, emocionalmente um indivíduo, um ser humano. Isso é que é doença espiritual. E uma doença espiritual, ela pode ser da parte de Deus, e ela pode ser, né, uma doença espiritual, né, do ocultismo, da magia negra, das trevas, de origem satânica, diabólica. Ótimo, perfeito. Estamos a compreender. Perfeito. Quando é que uma doença espiritual é da parte do diabo? Quando é que uma doença espiritual é satânica? Quando é que uma doença espiritual é trevosa? E quando é que uma doença espiritual é da parte de Deus? Ótimo. É isso que devemos saber. Perfeito. Bem, uma doença espiritual é da parte do diabo, né? Quando ela vem, né, através de uma retaliação, isto é, de forma direta, através de um espírito demoníaco, ou mesmo, né, provocado, né? Geralmente são provocados, né, por alguém, né? Alguém familiar, alguém, né, da vizinhança, alguém, né, que nos conhece, né, que tem contato conosco. Ela pode, né, fazer um ritual, uma obra mística, para que, né, sejamos afetados diretamente, né, conforme ele quer manipular a própria doença. Se é para prejudicar os olhos, se é para prejudicar a mente, se é para prejudicar, né, conforme ele quiser intentar, né, este mal, né, para nós. Assim estaríamos diante, né, de uma doença, né, da parte, né, trevosa, da parte, né, satânica. E ela também pode acontecer, né, por retaliação, né, de uma forma indireta, né? Alguém foi lá e não queria necessariamente fazer mal a algum, mas ele pode ser punido, né, por uma entidade diabólica, e aquela maldade, né, recair para as pessoas, né, ligado com aquela pessoa. Por exemplo, né, se um tio vai numa casa das trevas, e aquilo que ele fazer, ele pode não intentar fazer mal diretamente aos sobrinhos, mas o agente satânico, se decidir assim, ele pode sacrificar, né, os familiares, né, colocando doenças, impondo barreiras, sacrificando as visões, sacrificando o vento, sacrificando qualquer coisa. Então ali estamos diante, né, de uma doença espiritual, né, das trevas. E quando é que estamos diante de uma doença espiritual de Deus? Estamos diante, né, de uma doença espiritual, né, divina, né? Tendo o diabo, né, como um agente, mas aquela doença espiritual era de Deus mesmo. Tanto também de Jó era uma doença espiritual de Deus. Tanto a cegueira do apóstolo Paulo no início da própria conversão, né, quando ele
teve a visão, né, de Jesus. Jesus lhe apareceu no caminho de Emaús, quando ele estava a perseguir os cristãos. E ele ficou cego, né, mediante aquela luz, mediante aquela glória. Isso mesmo, perfeito. A Bíblia fala que Paulo perdeu a visão. Olha, amados, diante daquela perda de visão do apóstolo Paulo, ele podia recorrer à tecnologia, poderia recorrer a quimbandas, poderia recorrer... Não, ele não podia recorrer a quimbanda, pois ele já era crente. Perfeito. Ele era fariseu, não tinha esse hábito de recorrer aos quimbandas. Então podia recorrer aos melhores médicos dos médicos, e ainda assim não seria curado. Apenas um mero discípulo de Jesus, né, tinha o poder. Esse discípulo não era apóstolo, não era profeta, era um mero discípulo, né, que foi eleito por Deus, né, para curar a cegueira do apóstolo Paulo. Então uma doença espiritual de Deus, ela só pode ser curada por Deus. E uma doença espiritual, come Let's go. on. E uma doença espiritual das trevas, um quimbandeiro qualquer também pode desfazer. Um quimbandeiro pode curar. Um quimbandeiro pode curar uma tala, porque uma doença natural é uma doença natural, não, é uma doença espiritual das trevas. Então trevas pode tirar aquilo, mas uma doença espiritual de Deus, ninguém pode tirar. A Bíblia fala que uma mulher sofria de fluxo de sangue, só Deus curou. A Bíblia fala que Deus fechou o ventre, penso que nem das mulheres, nem tanto de Sara, tanto da Raquel. Deus fechou o ventre dela. A Bíblia fala que Deus é que fechou. Então, se a Bíblia diz que Deus é que fechou, ela podia recorrer a qualquer coisa. Como Deus é que fechou, só Deus é que podia abrir. Como a Bíblia diz: eis que eu abro uma porta que ninguém pode fechar, e fecho aquilo que ninguém pode abrir. Então, amados, essa é uma forma de identificar quando é que uma doença é da parte de Deus e quando é que uma doença é da parte dos demônios. Quando uma doença é da parte dos demônios, os médicos não podem tirar, mas um quimbandeiro pode tirar, um outro curandeiro pode tirar, e o servo de Deus também pode tirar, pode desfazer. E quando uma doença é da parte de Deus, os médicos não conseguem, os curandeiros não conseguem. Servo de Deus também qualquer não, mas aquele servo que Deus, né, visitar e falar vai fazer isto, assim como apareceu ao discípulo que curou a Ananias, né, que curou a visão de Paulo, este sim vai conseguir tirar aquilo que Deus colocou, porque Deus coloca uma coisa, né, uma doença, né, para fins gloriosos, como diz aquela citação: Senhor, mestre, por que este é cego? Será que o pai dele pecou? O avô dele pecou? Não. Ele é assim para que a glória de Deus se manifeste. Não, Deus, quando priva alguma coisa, é para que aquela coisa, né, ao ser selecionada, venha glorificar o nome dele. Isto é completamente glorioso, porque nós vivemos para a glória de Deus. Não, Deus é que escolhe como é que nós vamos manifestar a glória dele. Então, até aqui, este é tudo que eu tinha para falar, para partilhar concernente ao nosso tema doenças espirituais. Ótimo, perfeito. Shalom, ficam bem. Deus abençoe. Sou vosso irmão Custódio. Estaremos sempre aqui para poder partilhar a palavra do Senhor. Amém.